Obreiros Evangélicos, capítulo 35. A oração pública. A oração feita em público deve ser breve e ir diretamente ao ponto. Deus não requer que tornemos fastidioso o período do culto mediante longas petições. Cristo não impõe a seus discípulos fatigantes cerimônias e longas orações. Quando orares, disse ele, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus 6, 5. Os fariseus tinham horas estabelecidas para a oração, e quando, como acontecia muitas vezes, eles se achavam fora na hora marcada, paravam onde quer que estivessem, talvez na rua ou na praça, entre a turba movimentada dos homens, e aí, em alta voz, recitavam suas orações formais. Tal culto, prestado apenas para a glorificação própria, provocou franca censura de Jesus. Todavia, ele não desacoroçoava a oração pública, pois ele próprio orava com os discípulos e com a multidão. Mas queria incutir em seus discípulos o pensamento de que suas orações públicas deviam ser breves. Alguns minutos são bastante para qualquer oração pública em geral. Pode haver casos em que as súplicas sejam de modo especial ditadas pelo Espírito de Deus. A alma suplicante fica angustiada e geme em busca de Deus. O Espírito luta, como fez Jacó, e não ficará sossegado sem a manifestação especial do poder de Deus. Em tais ocasiões, pode ser justo que a petição se prolongue mais. Há muitas orações enfadonhas que parecem mais uma preleção feita ao Senhor do que o apresentar-lhe um pedido. Seria melhor que se os que assim procedem se limitassem à prece ensinada por Cristo a seus discípulos. Orações longas são fatigantes para os que as escutam e não preparam o povo para escutar as instruções que se devem seguir. É muitas vezes devido à negligência da oração particular que em público elas são longas e fastidiosas. Não ponham os ministros em suas petições uma semana de negligenciados deveres, esperando expiar essa falta e tranquilizar a consciência. Tais orações dão frequentemente em resultado o enfraquecer a espiritualidade de outros. Antes de subir ao púlpito, o ministro deve buscar a Deus em seu aposento e pôr-se em íntima comunhão com Ele. Aí pode ele erguer para Deus a alma sedenta e ser refrigerado com o orvalho da graça. Então, tendo sobre si a unção do Espírito Santo, fazendo-lhe sentir o cuidado das almas, ele não despedirá uma congregação sem lhe haver apresentado a Jesus Cristo, o único refúgio do pecador. Sentindo que talvez nunca mais se encontre com esses ouvintes, dirigir-lhes-á apelos que lhes hão de tocar o coração. E o mestre que conhece o coração dos homens lhe dará expressões, ajudando-o a proferir as palavras que convém no momento oportuno e com poder. Reverência na oração. Alguns consideram ser sinal de humildade orar a Deus de maneira comum, como se estivessem falando com um ser humano. Eles profanam seu nome misturando desnecessária e irreverentemente suas orações às palavras Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos lábios senão em tom submisso e com sentimento de respeito. A linguagem floreada é inadequada à oração, seja a petição feita no púlpito, no círculo da família ou em particular. Especialmente o que ora em público deve servir-se de linguagem simples para que os outros possam entender o que diz e unir-se à petição. É a oração de fé que vem do coração que é ouvida no céu e atendida na terra. Deus compreende as necessidades humanas, sabe o que desejamos antes de lhe o pedirmos. Ele vê o conflito da alma com a dúvida e a tentação. Observa a sinceridade do suplicante. Aceita a humilhação da alma e sua aflição. Mas, eis para quem olharei, declara ele, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Temos o privilégio de orar com confiança, ditando o Espírito nossas petições. Devemos declarar com simplicidade nossas necessidades ao Senhor,
e reclamar sua promessa com tal fé que os que se acham na congregação conheçam que temos aprendido a prevalecer com o Senhor em oração. Serão animados a crer que a presença do Senhor se acha na reunião e hão de abrir o coração para receber-lhe as bênçãos. Sua fé em nossa sinceridade aumentará e ouvirão atentamente as instruções dadas. Nossas orações devem ser repassadas de ternura e amor. Ao nos afligirmos por uma compreensão mais profunda e vasta do amor do Salvador, clamaremos a Deus por mais sabedoria. Se jamais houvesse necessidade de orações e sermões que comovessem a alma, ela existe agora. Acha-se às portas o fim de todas as coisas. Oh, se pudéssemos, como devemos, ver a necessidade de buscar ao Senhor de todo o coração! Então o haveríamos de achar. Que Deus ensine seu povo a orar. Aprendam os mestres em nossas escolas e os ministros em nossas igrejas diariamente na escola de Cristo. Então eles hão de orar fervorosamente e seus pedidos serão ouvidos e satisfeitos. Então a palavra será proclamada com poder. Nossa atitude em oração. Tanto no culto público como no particular, temos o privilégio de curvar os joelhos perante o Senhor e fazer-lhe nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelho, orava. Lucas 22, 41. Acerca de seus discípulos, acha-se registrado que também se punham de joelhos e oravam. Atos dos Apóstolos 9:40, 20:36 e 21:5. Paulo declarou: Me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. Ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se. Esdras 9:5. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. Daniel 6:10. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse sentimento do invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus se encontra ali e, ao manifestar-se reverência em atitudes e maneiras, o sentimento que inspira essa reverência se tornará mais profundo. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111, 9, declara o salmista. Ao proferirem esse nome, os anjos velam o rosto. Com que reverência, pois, devemos nós, caídos e pecadores, tomá-lo nos lábios? Bom seria para velhos e moços ponderarem as palavras da Escritura que mostram como o lugar assinalado pela presença especial de Deus deve ser considerado. Tira os teus sapatos de teus pés, ordenou ele junto à sarça ardente, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, 5. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16 e 17. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, 20. Não se exigem orações verbosas com caráter de sermão, o que são fora de lugar em público. Uma oração breve feita com fervor e fé abrandará o coração dos ouvintes, mas durante as orações longas, eles esperam impacientemente como se desejassem que cada palavra fosse o final da mesma. Houvesse o ministro que faz tal oração, lutado com Deus no seu aposento, até sentir que sua fé podia ter-se a promessa: pedi e dá-se-vos-á, e ele haveria de ter chegado diretamente ao ponto em sua oração pública, pedindo com fervor e fé graça para si mesmo e seus ouvintes.